paz do Senhor, meus queridos, aqui Pastor Elcio Rodrigues, chegando para o estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje quero te convidar para estudarmos a lição de número 8, com o seguinte tema: a disciplina na igreja. A palavra disciplina vem do grego paideia, que significa educação, correção, instrução. Deus usa a disciplina para nos livrar dos maus hábitos adquiridos da cultura do pecado. Ele quer que seus filhos pensem e ajam conforme a sua reta justiça e bondade. Por isto, somos disciplinados diariamente. Deus usa vários processos corretivos ao longo de nossa caminhada, visando sempre o aperfeiçoamento do nosso caráter segundo a sua perfeita vontade. Os processos corretivos têm finalidades didáticas e, quando devidamente entendidos e aceitos, produzem frutos pacíficos de justiça. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Hebreus 12, 11. Desde Gênesis até Apocalipse, vemos que o nosso Deus é Deus de ordem, seja com seu povo Israel ou com a sua igreja. Ele tem revelado um padrão de conduta para o seu povo. Este padrão é para o nosso bem e para o bem da sua obra na terra. Se um de seus filhos começam a desviar-se deste padrão, Deus vem e corrige-o. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho, aos Hebreus 12, verso 6. Mesmo nos dias apostólicos havia necessidade de disciplina nas igrejas e, em alguns casos, esta foi muito severa, a exemplo de Ananias e Safira, que morreram por causa da mentira. Deus não tolera pecado na igreja, conforme lemos. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Salmo 101, verso 7. Também nas cartas de Paulo há muito escrito sobre o assunto. Mesmo nas melhores igrejas, como a da Tessalônica, que foi chamada de modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia, havia problemas para serem corrigidos, conforme escreveu Paulo. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. 1 aos Tessalonicenses 5,14. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu, segundo aos Tessalonicenses 3, verso 6. A partir destas considerações, podemos concluir que este assunto é muito importante e, por isto, devemos estudá-lo com muito carinho, fazendo algumas perguntas e procurando algumas respostas bíblicas. Vamos aos 3 objetivos desta lição. Primeiro, mostrar a necessidade de disciplina na igreja. Segundo, destacar que a disciplina tem como propósito preservar a honra cristã e repelir a prática do pecado. E terceiro, apresentar as diferentes formas de disciplina na Bíblia. Ponto de número 1, a necessidade da disciplina bíblica. Deus é santo. Um princípio essencial da vida cristã é o zelo pela santidade do Senhor. Sabemos que a negligência do povo de Deus quanto à obediência aos mandamentos do Senhor pode motivar os incrédulos a blasfemar do nome do Senhor. E isto é muito grave. Está escrito: tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, Romanos 2, 21 a 24. Assim, o zelo pela santidade do Senhor implica diretamente no exercício da disciplina eclesiástica. Uma igreja que pretende ser fiel e, ao mesmo tempo, tolera a prática do pecado no seu seio é uma contradição
e com certeza receberá a repreensão do Senhor. Como lemos, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Apocalipse 2:5. E ainda, mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. E dei-lhe tempo para que se arrependesse e ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a lanço num leito de dores e numa grande tribulação os que cometem adultério com ela, se não se arrependerem das obras dela. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Apocalipse 2:20-23. A igreja é santa. A reforma protestante do século XVI considerou importantíssima para a teologia cristã a seguinte questão: como distinguir entre a igreja verdadeira e a falsa? Em outras palavras, quais são as marcas da verdadeira igreja cristã? Para o reformador João Calvino, tais marcas consistem na proclamação da palavra, na administração das ordenanças e no exercício da disciplina eclesiástica. Segundo ele, aqueles que pensam que a igreja pode sobreviver por longo tempo sem disciplina estão enganados, a menos que pensemos que podemos omitir um recurso que o Senhor considerou necessário para nós. Nesse sentido, a disciplina eclesiástica é tão necessária quanto os ligamentos do corpo humano ou como a disciplina em família. Sendo que Cristo deseja sua igreja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, a disciplina eclesiástica é altamente relevante, pois é um meio instituído por Deus para manter pura sua igreja. O servo de Deus sempre deve almejar a pureza da noiva do Cordeiro. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo, segundo aos Coríntios 11, versos 2 e 3. Quando a igreja não disciplina, a disciplina evidencia o amor de Deus e ressalta a seriedade do pecado. Sem essa visão, a igreja jamais cumprirá a sua missão de sal da terra e luz do mundo. Uma igreja sem disciplina torna-se um empecilho para o avanço do evangelho. Existe uma clara relação entre o evangelismo e a disciplina na igreja. O evangelismo é dirigido aos que estão fora, a disciplina aos que estão dentro dos portões da igreja. Ambos almejam a liberdade do pecador e a concretização do triunfo da graça sobre a vida do ser humano. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda com mais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. 1 Coríntios 5, de 9 a 13. Se buscarmos os perdidos do mundo e não os ensinarmos os caminhos do Senhor, eles ficarão perdidos dentro da igreja. A nova vida exige disciplina e transformação. Uma igreja sem disciplina deixará de ser a geração eleita, a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido. Não será mais que um clube religioso sem qualquer influência no mundo espiritual. Este foi o grande problema da nação de Israel nos dias de Jesus. Eles continuavam fazendo o seu proselitismo, mas sem qualquer conteúdo espiritual ou propósito transformador, conforme disse Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Mateus 23, verso 15. Ponto de número 2, o propósito da disciplina bíblica.
manter a honra de Cristo. Jesus chamava a todos para segui-lo, mas certamente os seus seguidores não eram um bando de desordeiros. A partir do momento em que aceitavam o seu gracioso convite, tinha início o discipulado cristão. E com muitas parábolas tais lhes dirigia palavras segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Marcos 4, 33 e 34. O objetivo central do discipulado era a disciplina transformadora. Os seguidores de Cristo entravam num processo de transformação conforme a imagem de Cristo, a fim de trazerem glória e honra ao seu nome. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. João 15, verso 8. Quando o Evangelho é proclamado, a pessoa é convidada a vir a Deus como está, mas depois que passa a pertencer à Igreja do Senhor, terá que seguir a sua doutrina. Todos somos falhos e pecamos, porém não somos disciplinados por todo e qualquer pecado. A Escritura diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. 1 João 4. Quando pecamos, devemos nos arrepender e confessar os nossos pecados. Assim seremos perdoados, conforme escreveu João. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. A disciplina tem um especial propósito de tratar com quem peca e não quer se arrepender, insistindo em viver no pecado. Não podemos perder de vista que ninguém vive espiritualmente isolado. Somos membros uns dos outros e constituímos um só corpo. Quando alguém passa a viver no pecado, fere não só a si mesmo, mas a todo o corpo de Cristo. O Velho Testamento nos revela como o pecado de um só homem, Acã, prejudicou todo Israel, como foi necessário que ele fosse julgado. O Novo Testamento enfatiza muito a ideia do corpo. Quando Jesus envia sua mensagem a cada uma das 7 igrejas da Ásia, ele as trata como um todo, tanto ao falar de suas virtudes, como também de seus erros. O propósito da disciplina bíblica é também frear o comportamento pecaminoso. E logo caiu a seus pés e expirou. E entrando os jovens acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Atos capítulo 5, versos 10 e 11. A dura disciplina sofrida pelo casal Ananias e Safira resultou num grande temor sobre a igreja de Jerusalém. Certamente, se alguém estivesse pensando em trilhar o mesmo caminho, logo desistiu. O pecado tem um grande poder de contágio e precisa ser devidamente corrigido. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? 1 Coríntios 5, 6. O outro propósito da disciplina bíblica é não tolerar a prática do pecado. Paulo repreendeu a igreja de Corinto por estar permitindo que um de seus membros vivesse na prática do pecado. Ele escreveu: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação? Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. 1 Coríntios 5, de 2 a 5. Aqui Paulo está se referindo a alguém que chegou ao absurdo de envolver sexualmente com a própria madrasta. Tão logo isto chegou ao seu conhecimento, ele ordenou: tirai do meio de vós esse iníquo. Observe que Paulo completou: mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão for devasso, o avarento, o idólatra, o maldizente, o beberrão, o roubador, com tal nem ainda comais. Isto se refere àquelas pessoas que se misturam com os crentes, sem qualquer temor de Deus.
Não se trata de uma queda ou tropeço, mas de uma prática continuada de pecados. Nesse caso, não podemos proibir a pessoa de colocar o pé na igreja, mas sim devemos deixar de reconhecê-la como parte do corpo de Cristo até que ela se arrependa. Isto fica claro quando o apóstolo diz: com o tal nem ainda comais. Paulo explica melhor essa situação na sua segunda epístola aos Tessalonicenses. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia não tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versos 14 e 15. Se a igreja compactuar com a conduta pecaminosa de seus membros, logo perderá o seu poder espiritual e sofrerá o juízo de Deus. Se por um lado não podemos rejeitar o irmão arrependido, por outro também não podemos ser complacentes com o seu pecado. Ponto de número 3, as formas de disciplina bíblica. A disciplina como modo de correção. Existem pelo menos 4 tipos de disciplina na igreja. São eles: a repreensão individual, a repreensão assistida, a repreensão pública e o desligamento do corpo de Cristo. Vamos primeiro ver a repreensão individual. Vários textos bíblicos falam sobre a necessidade de repreensão individual, pois no corpo de Cristo ministramos uns aos outros. Por exemplo, rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis-os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. 1 Tessalonicenses 5,14. Ainda, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, aos Hebreus 10, 25. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecer a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. 2 Timóteo, capítulo 2, versos 24 ao 26. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mateus 18, 15. Note que este tipo de repreensão não é tarefa exclusiva dos presbíteros, mas de todos os crentes. Em todos os textos que mencionamos acima, corrigir não significa contender, mas demonstrar cuidado com mansidão. Se a situação se agravar, é necessário que a liderança da igreja assuma a situação, que pode ser delicada, e assim necessitar da autoridade espiritual da própria igreja e dos presbíteros, como fez Paulo com os coríntios. A repreensão assistida. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Mateus 18, 16. Nesta fase, as pessoas escolhidas devem ser maduras e capazes de fazerem o aconselhamento e a possível reconciliação. Em caso de resistência, a pessoa deverá ser convocada para uma reunião pública. E aí temos a repreensão pública. E se não as escutar, dize-o à igreja. Se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus 18, versos 17 e 19. Devemos nos lembrar que o objetivo não é ganhar a discussão, mas sim ganhar o irmão. A palavra ganhar, em Mateus, é usada também em 1 Coríntios 9, 19 a 22, com referência a ganhar os pecadores, mas também é importante ganhar os irmãos, os salvos. Esta é a segunda vez que Jesus menciona a palavra igreja. A primeira vez foi em Mateus 16, 18, e nesse caso refere-se à congregação local de cristãos, uma vez que os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo foram criados na sinagoga judaica,
então estavam todos familiarizados com a disciplina congregacional. Paulo também falou sobre a repreensão pública. Não aceiteis acusação contra presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os, na presença de todos, para que também os outros tenham temor. 1 Timóteo 5, 19 e 20. A razão deste tipo de repreensão é clara, para que também os outros tenham temor. Toda a igreja precisa ser ensinada sobre a disciplina cristã e precisa vê-la funcionando quando necessário. Somos o corpo de Cristo e o pecado contínuo de alguns dos membros prejudicará a todos. O único meio de evitar isto é cortando a raiz do pecado com a palavra do arrependimento ou cortando a pessoa quando ela não quer se arrepender da comunhão do corpo. Diante da igreja, ela será obrigada a optar entre um ou outro. Eu reconheço que estamos falando de um assunto totalmente desconhecido dos novos cristãos. A disciplina na igreja é um ministério negligenciado nos dias de hoje. Desde que os princípios do pós-modernismo encontraram lugar no seio da igreja, qualquer conceito que interfira no individualismo e na liberdade de escolha do indivíduo é logo taxado de arcaico e fanático. O homem do século XXI acredita que a igreja não tem nada a ver com seu procedimento secular. Para ele, a igreja é vista como uma organização que dependente do indivíduo e que por isso precisa fazer tudo para conservá-lo a qualquer custo. Não é raro hoje em dia ver apresentadores de televisão, cantores e celebridades famosas declarando ser cristãs. Seria muito bom mesmo se elas realmente estivessem convertidas. Entretanto, a maioria dessas celebridades nunca se converteu a Cristo. Eles demonstram isso quando continuam cantando as suas velhas melodias de sempre e vivendo o mesmo estilo de vida que sempre viveram. Se um cristão adotasse o estilo de vida dessas celebridades, automaticamente seria excluído da igreja. Todavia, essas celebridades estão sendo aceitas nas igrejas sem jamais ter nascido de novo, sem qualquer correção, sem qualquer disciplina. Eu pergunto, se hoje as pessoas são admitidas na igreja sem conversão, onde e quando a disciplina cristã será aplicada na igreja atual? O medo da impopularidade também tem levado muitos líderes à cumplicidade com o pecado. A disciplina como forma de restauração. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte, segundo aos Coríntios 7:10. Um dos motivos principais da disciplina é a restauração. Por isso, deve sempre ser aplicada num espírito de amor e de humildade. No caso de um irmão faltoso, a igreja deve incentivá-lo a buscar o arrependimento. Quando ele demonstrar essa mudança, a igreja deve recebê-lo de volta à comunhão. Às vezes a pessoa não aceita a disciplina e procura mudar para outra igreja. Porém, se algum cristão está sob disciplina, não deve ser recebido por outra igreja sem o devido acompanhamento espiritual. Pode ser necessário comunicação entre as lideranças. No caso de igrejas novas e que ainda não tenham presbíteros, é melhor buscar a ajuda de irmãos maduros e respeitados para o aconselhamento. É necessário ter o devido cuidado para não administrar uma disciplina erradamente. A disciplina como modo de exclusão. O último recurso da disciplina é o da exclusão, na qual o ofensor é privado de todos os benefícios da comunhão. Nesse caso, o ofensor é tido como gentio, a quem não era permitido entrar nos atos sagrados do templo do Senhor, e publicano, que eram considerados traidores e apóstatas. Com estes, não há mais comunhão cristã, pois deliberadamente recusaram os princípios da vida cristã. Se o pecado for a adoção de uma falsa doutrina, ou seja, o desvio doutrinário das verdades fundamentais ensinadas nas Escrituras, a pessoa não deve nem mesmo ser recebida em nossas casas. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina,
não recebais em casa, nem tampouco os saudeis, porque quem os saúda tem parte nas suas más obras. Segunda carta de João, versos 10 e 11. Entendemos que este assunto é muito delicado e merece toda a nossa atenção. Só podemos aplicar a disciplina na igreja se tivermos a plena certeza de que estamos sendo guiados pelo Espírito Santo e pela palavra. Uma séria reflexão bíblica sobre a disciplina eclesiástica evidencia dois princípios básicos. Primeiro, que a disciplina na igreja não é uma opção, mas sim uma ordenança e, consequentemente, uma bênção divina, como lemos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Aos Hebreus 12, versos de 5 a 8. Segundo, devemos saber que a disciplina requer profundo amor por parte da igreja que a aplica e semelhante humildade e quebrantamento por parte daquele que é disciplinado. Basta ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Segundo aos Coríntios 2, de 6 a 8. Conclusão. Vimos nessa lição a importância e a necessidade da disciplina na igreja. E para finalizar, quero enumerar os seguintes pontos fundamentais. Número 1. Antes de disciplinar um membro, a congregação local deve estar em sua melhor condição espiritual possível. Número 2. Quando uma igreja local disciplina um membro, está, na verdade, disciplinando a si mesma. 3. Ninguém pode disciplinar os outros se não for capaz de disciplinar a si mesmo. 4. A igreja deve estar sob a autoridade da palavra de Deus para disciplinar seus membros. 5. Os cristãos não devem disciplinar os irmãos com a atitude de policiais intimidando criminosos. Pelo contrário, pela disciplina vemos Deus exercer sua autoridade e seu amor dentro da igreja local e, por meio desta, restaurar os seus filhos. 6. Com a autoridade da palavra, também deve haver oração. Jesus disse, também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus 18, 19. A igreja deve concordar em oração antes de disciplinar um membro ofensor. É através da oração e da palavra que descobrimos a vontade do Pai sobre esta questão. 7. Deve haver comunhão, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18, 20. A igreja local deve ser uma comunidade que reconhece a presença do Senhor em seu meio. E 8. Somente o Espírito Santo do Senhor pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, devemos depender exclusivamente dele para tratar os nossos pecados. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.